Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, Memória Alvinegra tá no ar e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Vamos falar agora sobre a partida do Botafogo contra o Fluminense. O Glorioso venceu por 1-0. Engraçado, a minha voz está um pouco falha, mas eu nem gritei ontem, eu estava me planejando para gritar e perder a voz só na quarta-feira. Mas enfim, minha voz está dando uma pequena falhada, peço desculpa por isso, mas vamos falar um pouco dessa vitória do Botafogo. Já quero saber o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam da partida, tá? Antes disso, deixa o like, comenta, compartilha todo aquele protocolo que quem tá aqui no canal Memória Alvinegra já sabe. Ajuda o canal a bater aquela mini meta de 9.000 inscritos e depois a gente começar a pensar em mais uma mini meta, dessa vez a grande meta até o momento, que seria 10.000 inscritos aqui no canal. Então, vamos falar de Botafogo 1, Fluminense 0, com presente do Felipe Melo. Aproveitei, passou pela cabeça aqui agora para rimar. Pessoal, primeiro tempo de jogo, tá? Primeiro tempo de jogo para mim, os primeiros 20, 25 minutos do primeiro tempo foram soberbos do Botafogo, tá? Foram 25 minutos, 20, 25 minutos de muita qualidade do time do Botafogo, aquela qualidade que a gente já conhece, não importa o time que jogue. O Botafogo entrou com um time semi-alternativo, se é que podemos dizer isso. O time era muito bom, o time que entrou em campo contra o Fluminense era muito bom. Claro que a gente tem um pouquinho de resistência, porque a gente está muito acostumado com o nosso 11 que resolve, tá? Já vou trazer até uma teoria do Tiquinho, quem estava lá na live do canal do TF já conhece essa teoria que eu vou trazer, então daqui a pouco eu trago essa teoria para vocês, para quem não viu, e quero saber também se vocês concordam. Já comentem aqui embaixo quando eu falar do tema, quero que vocês comentem aqui embaixo também. Se você viu lá na live do canal do TF, já comenta aqui embaixo também o que você acha dessa minha teoria conspiratória, tá? Mas o Botafogo conseguia ter as melhores chances, porém continuava tendo aquele problema que teve contra o São Paulo. Muitas chances, muitas chances, muitas chances, muitas chances e não matar o jogo. E aí, a cada chance que você tem e não mata, e você e o time adversário quando percebe que o goleiro está vivendo o seu grande dia, o time começa a ganhar confiança, tá? E foi isso que aconteceu com o Fluminense. O Fluminense passou a ganhar muita confiança durante o jogo e a partir dos 30 minutos, vamos lá, começou a dominar as ações do primeiro tempo. Já tinha ali um pequeno equilíbrio do Fluminense com o Botafogo a partir dos 20 minutos, mas eu diria que a partir dos 30 é quando o Botafogo começa a correr perigo. É quando o Fluminense começa a igualar as ações. E não importa a fase do Fluminense. Num clássico de duas equipes gigantescas do futebol brasileiro e do clássico mais antigo do Brasil, terceiro mais antigo da América, não vou conseguir puxar pela memória aqui, mas acho que perde para Nacional e Peñarol e Rosário Central e esqueci o outro time, não é o Rosário não, esqueci outro, mas é um clássico argentino, um clássico uruguaio e o clássico vovô, se é que a minha memória alvinegra tá funcionando, tá? E aí o Fluminense, que sabe que é tão grande quanto o Botafogo, é bom a gente pontuar isso, o Botafogo é enorme, mas a gente não pode esquecer que do outro lado tinha também um outro time tão enorme quanto o Botafogo. O Fluminense ganha sua confiança, termina um pouco melhor o primeiro tempo. No segundo, o Botafogo já entra com aquele sentimento de, cara, temos que resolver o jogo. A gente não está tão mal, eles tiveram um momento em que eles foram melhores, sim, em que eles equilibraram e foram melhores do que o Botafogo, mas a gente sabe que o que a gente apresentou no primeiro tempo ainda é muito pouco. A gente pode apresentar muito mais no segundo. O Arthur Jorge começa então a entender o que ele precisava fazer. E o que aconteceu na nossa live lá no Instagram, para quem não sabe, está chegando agora aqui no canal, já ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos e lives que eu faço por aqui, né? Mas para quem não sabe, lá no Instagram eu faço sempre uma live pré-jogo muito rápida, é a live veloz lá no Memória Alvinegra, que ela dura ali mais ou menos 20, 25 minutos
pra gente conversar sobre a partida do Botafogo antes dela começar, e depois a gente tem outra durante o intervalo, esse mais curto ainda, live veloz, de 5, 10 minutos no máximo, pra gente conversar um pouco sobre como foi o primeiro tempo, tá? E nesse bate-papo do intervalo, lá no Instagram do Memória Alvinegra, link na descrição para você que não segue lá no Instagram, né? Perguntaram o que eu faria, e eu falei, olha, é jogo pro Almada. E aí a gente chega num capítulo especial desse segundo tempo. O melhor jogador em campo, Gregory. Eu não posso ir contra, mas eu sigo emocionado. Para mim, o jogador do jogo foi o Almada. Que grande jogador, que craque é esse menino Almada, tá? O próximo, guardadas as devidas proporções, a gente não sabe se vai chegar a esse nível, mas é o próximo Messi da geração do futebol argentino, da próxima geração do futebol argentino. Que jogador é o Thiago Almada? Ele entra no segundo tempo e a dinâmica do jogo muda completamente. O Almada consegue fazer com que o meio de campo do Botafogo seja mais produtivo, mesmo que tenha tido o Tiquinho jogando muito abaixo do que ele pode fazer. Mas o Almada, ele consegue com a sua, vou inventar a palavra aqui, craquitude, ele consegue elevar a atuação mediana ao nível mais alto, tá? Porque o Almada é um baita de um jogador. Que capítulo interessante foi o Almada no segundo tempo do jogo do Botafogo. Mesmo assim, o Fluminense continuava vivendo os seus melhores dias com o Fábio. Fábio é um baita de um goleiro e ele viveu uma tarde e noite incrível com a camisa do Fluminense ontem. Uma tarde e noite que, falando aqui off Botafogo, por 5 segundos, uma tarde e noite que não merecia ter o Fábio tomando gol. Grande partida do Fábio. Dito isso, voltamos a falar de Botafogo. Que bom que o Fábio tomou gol, porque assim nós vencemos o jogo contra o Fluminense, que estava começando a ver como bom negócio o empate, porque estava saindo da zona de rebaixamento. Não sei se eles sabiam disso, mas o Fluminense estava de fato, mesmo que empatado, estava na 16ª posição, na porta da zona de rebaixamento. Você entrar num clássico e não entrar na zona de rebaixamento é maravilhoso, tá? Mas foi exatamente o contrário. E foi exatamente o contrário porque quando o jogo caminhava para o seu 0-0 e o Botafogo seguia martelando o Fluminense, e até aquela altura o Botafogo já era o total merecedor daquela vitória, tá? O Felipe Melo começa a entregar o jogo. Quando o Felipe Melo entra, eu até brinco, cara, só falta o Felipe Melo que já tem um cartão. Felipe Melo vai entrar, vai fazer uma falta dura, vai tomar o segundo cartão amarelo, vai ser expulso. E aí é o caminho pra gente ganhar o jogo. Mas o Felipe Melo quis encurtar esse caminho, quis entregar a bola pro Gregory e depois ficar chorando. E o Botafogo conseguiu, com a lei do ex, Luiz Henrique marcando, fazer 1-0. E dessa vez, que eu sempre falo dessa coisa de ser letal, eu não vou ser o tiozão chato do rolê. Dessa vez eu vou dizer que o que a gente mais precisava não era ser letal. O que a gente mais precisava era ganhar o jogo. Pra gente recuperar o moral. Não foi perdido, mas pra gente recuperar o moral. Porque 0-0 é uma coisa que o torcedor do Botafogo não está muito acostumado. Talvez os jogadores do Botafogo também não estejam acostumados com 0-0, porque é um time que busca o gol o tempo inteiro. E aquele empate em 0-0 com São Paulo, com certeza, trouxe um certo desconforto, não só para o torcedor, mas também para o time do Botafogo. Então, a vitória, não importa em qual cenário foi muito importante. Foi uma falha do Felipe Melo? Foi, mas a vitória, o gol marcado, é um gol que ajuda muito a manter o moral do Botafogo elevado para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Agora é se preparar, fatalmente o time vai ter folga hoje, segunda-feira volta aos treinamentos com carga máxima para viajar até São Paulo para jogar contra o Tricolor Paulista, para não ser repetitivo, no Morumbi, tá? Mas foi uma boa partida do Botafogo no primeiro tempo, também no segundo, e especialmente com os jogadores que foram entrando e resolvendo o jogo pra gente. Um ponto rápido aqui, primeiro ponto rápido. Reestreia do Adrielson, muito boa, muito boa. Começou um pouco, sei lá, perdido no primeiro tempo,
o Botafogo fazia uma linha de 3 e o Adrielson ficava mais próximo da lateral de campo, então dava para o Arthur Jorge toda hora conversar com o Adrielson, e essa conversa do Arthur Jorge com o Adrielson foi o que fez o Adrielson pegar confiança no jogo, começar a tocar mais a bola. Ele no início ele estava um pouco perdido no toque de bola, quase que o Fluminense abre o placar cedo, porque o Adrielson teve um pequeno erro, tá? Mas tudo isso foi se acertando e o Adrielson acabou fazendo uma bela reestreia pelo Botafogo. Tivemos um susto, o Adrielson teve uma fincada de pé no gramado do Maracanã. Eu achei que ia acontecer o pior, graças a Deus está tudo bem com o Adrielson. Outros exames devem ser feitos também para ver se não teve alguma coisinha, mas graças a Deus o Adrielson está bem. Segundo ponto, tá? Faltas. As faltas que o Wilton Pereira Sampaio não deu. Vamos lá. Estou falando aqui do pisão do Marcelo e da cotovelada do Carlos Alberto, Matheus Martins. E a cotovelada do Matheus Martins. Vamos lá. Vamos falar pela cotovelada do Matheus Martins primeiro. Para mim, e você comenta aqui embaixo, eu quero saber, falei que eu ia falar da teoria do Tiquinho, eu não esqueci, tá? Vamos lá, eu vou falar, são 3 pontos importantes, eu vou falar da teoria do Tiquinho já já. Desculpa, esse vídeo vai ficar um pouco longo aqui, mas é porque eu tô fazendo sem roteiro, tá? Mas vamos lá. Pra mim, e você comenta aqui embaixo, se você acha que foi, pra mim, não foi falta do Carlos Alberto. Ele está visivelmente correndo, visando a bola, tá? E ele em nenhum momento faz a menção de que vou acertar o cano. Ele não faz nenhuma menção a isso, tá? Mas ok, eu entendo se fosse marcado, se o VAR chamasse para marcar aquele pênalti, porque o protocolo da FIFA hoje diz que qualquer toque de mão ou braço na face de um companheiro de trabalho deve ser marcada a falta e deve ser dado cartão amarelo. Tá? Beleza. Ou seja, aquela falta do Gregory, que falaram que foi nem vi, que foi um tapa no jogo contra o Bahia, não era para ele ter sido expulso, era para ele ter tomado cartão amarelo. Se foi falta, era para ter tomado cartão amarelo. Tá? Mas para mim, eu não acho que aquilo tenha sido uma falta clamorosa, uma agressão. Eu acho que não tem um ato agressivo. Mas ok, a regra prevê que o ato temerário deve ser punido com cartão amarelo. Já o lance do Marcelo, postei lá no Instagram do Memória Alvinegra as 2 imagens. Tanto a imagem que a mídia quer fazer com que seja a imagem real e imutável, tanto quanto o frame exato em que o Marcelo agride o Matheus Martins. Ele olha visivelmente para baixo. E você vê comentaristas de arbitragem, vocês sabem de quem que eu estou falando, e lá no Instagram eu deixo claro de quem que eu estou falando. Vai lá, você vai saber de quem que eu estou falando. Mas você vê comentarista de arbitragem defendendo o árbitro e passando vergonha para dizer que aquilo ali não deveria ser marcado nada e que o Marcelo foi totalmente acidental. É um absurdo. É um absurdo. É fazer o público de idiota, coisa que não somos. Acho que nem o torcedor tricolor acredita nisso que foi dito pelo comentarista de arbitragem. Enquanto isso, na sala de justiça, o Botafogo agora tem 56 pontos. Fortaleza ganhou ontem do Bahia, grande vitória contra o Bahia, 4-1 para o Fortaleza, com um show do Marinho, e volta à segunda posição momentaneamente. A rodada ainda vai seguir. O Palmeiras joga contra o Vasco em Brasília e tomara que o Vasco cometa o crime. Estamos aqui esperando por isso, né? Mas o Fortaleza agora tem 52 pontos. O Botafogo abre 6 para o Palmeiras com uma partida a mais e com o mesmo número de partidas mantém os 4 pontos de vantagem para o Fortaleza, que ainda sonha com o título brasileiro. De resto, você está vendo toda a tabela aí, é isso que vocês estão vendo, mas muita coisa ainda vai mudar, porque a rodada continua até o seu glorioso final, rumo à rodada 28. E sobre o Tiquinho, concluindo aqui o nosso vídeo, sobre o Tiquinho, a minha teoria é o seguinte: a gente tem, do meio para frente,
Um time completamente diferente daquele acostumado a jogar com o Tiquinho. Não dá pra gente dizer que o Tiquinho foi mal, que o Tiquinho foi bem, tá? Não tô passando pano pro Tiquinho. Eu acho que o Tiquinho não foi bem na partida. Mas tem um ponto que eu me liguei ontem, que é o seguinte: ele está jogando com um time completamente novo que não sabe, quer dizer, não sabe não, que não está entrosado ao jeito que o Tiquinho sempre jogou. Com quem o Tiquinho sempre jogava? Tietê, Eduardo, Júnior Santos, com esses caras. O time do Botafogo hoje é completamente diferente e o Tiquinho entra num Botafogo sob um novo contexto, um contexto mais incisivo, menos construtor, em que o Tiquinho não tenha que pegar a bola e segurar para o outro passar. O Tiquinho hoje tem que ser o jogador terminal, tá? O jogador letal, o jogador que conclui o ataque em gol, tá? E ele talvez não esteja conseguindo fazer isso. Também unindo ao fato de que a chegada do Igor Jesus fez com que esse time do meio para frente se acostumasse muito mais ao jeito do Igor Jesus jogar. Eu acho que o Tiquinho é um baita de um atacante, ainda vai ser titular do Botafogo em algum momento, em algum outro momento, além da partida contra o Fluminense, em algum outro momento a gente vai ter o Tiquinho titular em campo, e eu acho que a tendência é melhorar, mas me parece que o grande problema do Tiquinho é ele não estar acostumado com essas novas peças do meio de campo. Falei que ele jogava com Tietê, Eduardo, Marlon Freitas, vou colocar também, tá? Tietê, Eduardo, Marlon Freitas, Júnior Santos. Hoje ele está jogando com Gregory, Almada, Savarino e Luiz Henrique, jogadores completamente diferentes. Então talvez esses jogadores completamente diferentes não estejam casando com o estilo de jogo do Tiquinho Soares. Agora eu quero saber de você. Concorda com essa minha teoria conspiratória? É muito conspiratória? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês acharam desse comentário, principalmente esse último que eu fiz aqui, tá? Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Tamo junto, gente.